aflições e no mar de angústias está na minha direção. O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, teu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar e o teu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção. O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar e o teu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar e o teu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas que eu vou andar e o teu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do Senhor. Aleluia! Servimos a um Deus que o braço dele é forte, que o braço dele alcança onde muitas vezes as pessoas, os homens não alcançam.
Muitas vezes a medicina não alcança, a justiça não alcança, mas o braço forte do Senhor alcança. E é este braço que está alcançando você aí, agora onde você estiver, através dessa transmissão, através deste culto que está acontecendo online. O braço do Senhor está sobre a sua vida, e porque Ele está com o braço dele sobre a sua vida, você não vai se afogar, você não vai se afundar, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, e este caminho está aberto diante de você, para que você possa passar. Nós estamos começando mais um culto neste momento, é o nosso culto da noite, das 19 horas deste domingo, e eu espero que você possa ser impactada pela presença do Senhor, através dos louvores, através da ministração da palavra, através do momento de ofertar e consagrar as suas fontes de rendas ao Senhor. Este culto está sendo oferecido àquele que está pronto para te atender e para mudar a sua vida. Vem conosco neste culto, meu irmão, minha irmã, e entra neste mover. Entra nesta unção. Você pode, através de um clique neste momento, salvar a vida de uma pessoa, através de apenas apertar aí o botãozinho e compartilhar a transmissão deste culto, o link dessa transmissão. Você pode alcançar a vida de um amigo, a vida de um familiar, de alguém que você ama. Faça isso, não perca tempo. E quando você sentir que a pressão está alta aí, que a unção está grande, você dá um like aí, deixa o seu joinha para nós e participa dessa transmissão de forma assim, como se você estivesse aqui juntamente conosco. Nós estamos impedidos de ter culto presencial por força de um decreto, nós entendemos o momento, mas nem por isso nós deixamos de adorar. Você está aí, mas nós estamos aqui, a equipe de músicos aqui, de adoradores, levitas, o pessoal da técnica, o pessoal das câmeras, o pessoal do louvor, pastora Nilda, pastor Wesley, que daqui a pouquinho vai trazer uma ministração ungida ao seu coração. Nós estamos aqui firmes e fortes, pregando a palavra de Deus, ministrando a bênção do Senhor sobre a sua vida, e hoje o Senhor vai te impactar de forma sobrenatural. Senhor, nós te damos graças, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nos entregamos agora, Pai, à Sua vontade, ao Seu mover, que é sobrenatural. Espírito de vida, eu te peço agora que Tu estejas removendo agora todo sentimento de derrota, todo sentimento de fracasso. Esta pessoa que está triste agora, que está bloqueada, que o Senhor possa entrar na vida dela, quebrar este bloqueio agora, ó Pai, e liberar esta pessoa para Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Esta pessoa que está sofrendo com a morte de um ente querido, esta pessoa que tem alguém da família hospitalizada, essas pessoas que estão passando por algum tipo, ó Pai, de enfermidade do corpo físico e também da alma, eu repreendo agora este mal da sua vida, eu repreendo agora toda amarra que tira você do centro da vontade de Deus, tudo aquilo que impede você de ser uma pessoa feliz, alegre e abençoada, e eu declaro que o Senhor está invadindo a sua vida agora. A presença do Espírito Santo, que é real aqui, invade a sua alma, invade a sua casa e vai te levantar. Você vai adorá-lo, você vai neste momento juntamente conosco cultuar o nome do Senhor Jesus, e milagres vão acontecer, assim nós declaramos em nome de Jesus. Continuemos adorando ao Senhor agora. Dizendo comigo: eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Deus tem muito mais para mim e para você. Diga: eu quero mais, eu quero mais. Vem
quero com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, oh, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Glória a Deus. Aleluia. Que Ele possa crescer nas nossas vidas. Porque quando o nosso Deus cresce, quando a presença de Deus aumenta nas nossas vidas, o diabo não tem espaço para agir. Então que isso seja uma verdade nas nossas vidas e possamos viver o melhor do Senhor Jesus. Compartilhe o link da nossa transmissão. Você fazendo isso, você estará abençoando outras pessoas. Você pode deixar também o seu nome como pedido de oração. No final do culto, no final da ministração da palavra, nós vamos orar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Cada pedido de oração que tiver aqui diante do altar da intercessão, nós vamos apresentar diante do Senhor, e eu tenho certeza que Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai te abençoar de forma muito especial. Então nós podemos entender e chegar à conclusão que não há lugar melhor para se estar agora do que na presença do Senhor. Então Deus abençoe a vida de vocês que aí estão. Vamos juntos, porque daqui até o final tem bênçãos do Senhor Jesus para todos nós. Damos as boas-vindas, né? E que possamos continuar louvando, exaltando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Olha o que diz a palavra em Isaías 1,19, vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É algo muito interessante. Existem aqui duas condições. Uma é condicional, que é a primeira, se quiserdes. Então a primeira coisa que você precisa é querer. Este é o primeiro passo. Eu quero, eu preciso, eu estou me colocando à disposição de Deus, da vontade do Senhor na minha vida. Então a primeira coisa é o querer. Segunda coisa, me ouvires ou me ouvirdes. Isso nós podemos levar também para o obedecer. Então a primeira coisa, eu quero. Segunda coisa, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Depois que acontecer essas duas condições que está colocada, posta através do livro de Isaías 1,19, aí a palavra vai dizer para mim e para você: você vai comer o melhor dessa terra. Quando a palavra nos leva a falar isso, você vai comer também, gente, é de forma, uma ilustração daquilo que nós podemos ter como o melhor da terra. Comer o melhor da terra é possuir os melhores lugares, as melhores funções. Aquilo que está reservado para mim e para você é sempre o melhor. Agora tem muita gente que não quer viver, não quer trabalhar, não quer produzir, não quer desenvolver na vida. Aí fica difícil. E tem uma outra categoria de pessoas que querem, gostariam de ter esta bênção, gostariam de ter esta verdade, esta palavra, mas não tem força para obedecer. Aí nós vamos aqui entrar em mais um outro erro, em uma outra dificuldade. Quero, mas não tenho forças para obedecer o que está na palavra. Então que esta palavra possa gerar frutos no seu coração, no sentido de você, primeiramente, se conscientizar de que você quer viver essa verdade, viver esta palavra. Segunda coisa, você vai se esforçar para que você possa seguir as orientações da palavra. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Novamente, existem condições. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar aquilo que a palavra está mandando que nós devemos fazer, aí agora vai dizer: todas estas bênçãos virão sobre a sua vida. Bendito serás na cidade, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. É bênção para quem está na cidade e bênção para quem está na fazenda, na roça. Como o pastor Gentil, né? Está lá na roça, está refugiado, mas é bendito do Senhor lá, porque tem guardado a palavra do Senhor. Um salve aí, pastor Gentil, um abraço para o senhor, para toda a família. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos, a sua casa, a sua descendência, a sua geração. E o fruto da tua terra, ou seja, aquilo que você planta, é bendito, vai produzir. E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Todas estas bênçãos estão disponíveis para nós, mas existem condições, e essas condições não devem ser quebradas. E falando da vida financeira, da bênção de prosperidade que alcança vida financeira, familiar, tudo, existem condições que são inquebráveis, princípios estabelecidos através da palavra. Por exemplo, nós precisamos ter fidelidade nos nossos dízimos e também nas nossas ofertas. A casa do Senhor, ela é mantida com dízimos e com ofertas. E nós estamos vivendo um desafio gigante. Em função da pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas empresas quebradas. E entendemos isso perfeitamente. Mas nós estamos aqui em campanha de jejum e oração, declarando esta verdade bíblica, que nós carregamos conosco, vivemos por ela, sobre a vida de todos vocês, e declarando que o Senhor vai manter você de pé, que o Senhor vai fazer com que você não se quebre, não se curve diante deste mal, dessa pandemia, do desemprego, das empresas falindo, que o Senhor possa manter você com essa unção de prosperidade sobre a sua vida, e que tudo o que você fizer venha prosperar. O fruto do seu ventre, o seu plantio, as suas fazendas, os seus projetos, os seus filhos, a sua descendência, que tudo isso possa ser bênção, e que essa verdade de Isaías 1,19 possa se cumprir fielmente na sua vida, e assim nós daremos testemunho do Deus que nós servimos. Neste momento eu quero orar, consagrando a sua oferta, o seu dízimo, consagrando as suas fontes de rendas ao Senhor. Está aí na sua tela ou no seu vídeo os números das nossas contas para transferência, o QR Code que está por aqui assim, está aqui, o QR Code que você pode direcionar a câmera do seu celular para ele, e ele vai te direcionar para utilizar o cartão, ou a forma mais prática que está se utilizando hoje, através do Pix. A chave Pix aparece aí no seu vídeo também, esse número maior. Você pode fazer agora a sua oferta e o seu dízimo, e nós vamos neste momento orar e consagrar ao Senhor Jesus. E em seguida, o pastor Wesley Adorno estará trazendo a ministração da palavra de Deus ao seu coração. Vou colocar a minha, né? Senhor, nós, diante desta palavra, nós estamos neste momento, ó Pai, entendendo o que é necessário para que possamos viver uma vida abençoada.
Eu te peço nesta hora, Pai, esta unção de prosperidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos. Que o Senhor esteja trazendo, ó Pai, este sentimento, este entendimento, à luz da sua palavra. Tu és, Senhor, o dono do ouro e da prata. Honra a fé dos teus filhos, das tuas filhas nesta hora, através desta atitude de dizimar e ofertar na sua casa. Abra as portas, ó Pai, de emprego. Restaura, ó Deus, as finanças, os negócios, os projetos dos seus filhos nesta hora. Consagramos, ó Deus, as fontes de rendas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto Lázaro sola uma música gostosa ali, você tem um minutinho para ofertar e dizimar. E em seguida, pastor Wesley, trazendo a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus por mais este domingo na presença dEle. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom poder saber que Ele está conosco todos os dias, e a promessa dEle é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos aqui hoje fazendo essa transmissão, este culto, praticamente, ou melhor, totalmente sem auditório. Não temos aqui a presença dos irmãos. Este culto não tem aqui a conotação presencial, mas em uma só fé, em um só batismo, em uma só esperança, no mesmo sentido e no mesmo amor, nós estamos juntos. E o nosso Deus, aquele que não nos deixa, não nos abandona, também está conosco. Eu quero ler a palavra de Deus, e agora eu leio um capítulo que eu vou ler ele todo porque ele é muito excelente. Ele é um capítulo que por si só fala muito conosco. É um capítulo 13 de 1 Coríntios, um capítulo que inspirou muitos poetas. Nós temos músicas, diversas músicas, em todas as línguas, no mundo inteiro, inspirada nisso que o apóstolo Paulo escreveu. E eu quero ler com vocês, para ter como base a reflexão que teremos aqui nesta noite. Diz assim, 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Diga comigo: a fé, a esperança e o amor. Eu vou insistir mais uma vez, porque aonde você está, você pode dizer comigo: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Glória a Deus. Quando nós falamos do amor, nós falamos de plenitude. Bom seria se todas as coisas fossem plenas em amor. Se nós sempre optássemos ou escolhêssemos amar, nós teríamos paz, não teríamos guerra. Se nós sempre, a humanidade, o homem, escolhesse amar, muitas enfermidades que hoje tomam conta da sociedade e de pessoas e do ser humano, muitas dessas enfermidades seriam evitadas. Porque quando nós falamos de amor, nós falamos de um estágio da emoção, do sentimento, do pensamento, do ser, do estar, do permanecer, como diz a palavra, de uma condição tranquila, de uma condição serena, de uma condição saudável. Essa instrução é a instrução do próprio Deus, porque quando nós falamos de amor, nós falamos de uma plenitude tal que nós podemos dizer: Deus é amor. Então, se Deus é amor e amor está intrinsecamente ligado, amalgamado com a personalidade de Deus, e se nós trouxermos isso para as nossas vidas, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para os nossos sentimentos, para o nosso modo de viver, para o nosso modo de agir, automaticamente nós estamos trazendo Deus para ser o centro de tudo isso. E assim sendo, muitas enfermidades com certeza não alcançaria o homem, ou provavelmente nenhuma delas. Quando nós falamos de amor, nós falamos de entendimento, de convergência e não de divergência. Nós falamos de unidade, de andar junto, de estar perto, estar próximo, debaixo de uma mesma missão, debaixo de um mesmo ideal. E a Bíblia chega a dizer que reino dividido não subsiste. Ou seja, se houver amor em uma missão, em uma caminhada entre 2, 3, 10 pessoas, 20, 50, ou seja lá, quantas pessoas forem, com certeza vai ser quebrado esse princípio terrível da falência dos projetos, porque reino dividido não subsiste, mas o reino onde está intrinsecamente amalgamado ou intrinsecamente fechado pelo amor, com certeza prospera, com certeza avança. Então, plenitude, quando a gente fala de amor, a gente fala de plenitude. A Bíblia diz que o amor, ele cobre, ele apaga, ele vence multidão de pecado. Quando nós escolhemos amar, nós vencemos aquilo que destrói o homem. Quando nós decidimos amar, nós decidimos provavelmente perdoar.
E quando nós perdoamos, nós damos um passo, nós avançamos no sentido de uma plenitude de vida, de uma qualidade de vida, de uma vitória extraordinária, que nós alcançamos justamente, por quê? Porque o amor, ele cobre multidão de pecado, e aonde tem um pecado tem a morte, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte. Agora o amor não, o amor ele vem e cancela e dá um stop e paralisa esse intento de morte provocado pelo pecado. Então quando nós amamos, chegamos à plenitude do amor, automaticamente nós vencemos o pecado, vencemos aquilo que leva à morte, que leva o homem à morte. Falar de amor é falar de plenitude. E como é bom falar do amor, não é verdade? Alguns não conheceram de perto o amor, talvez dentro de casa, talvez muito jovem ainda, ou muito, quando começou a vida, já teve uma rejeição de um pai, uma rejeição, é muito raro, mas uma rejeição de uma mãe. Pode ter acontecido acidentes terríveis no percurso da vida, que o amor para ele não foi uma coisa muito, não foi algo muito experimentado. O contrário disso sim, mas não pôde viver essa abundância, não pôde viver o amor na plenitude. E talvez você é uma dessas pessoas, e você fala: pastor, eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de acreditar no amor, porque eu não sinto amar, eu não me sinto amado, eu tenho esse problema. É natural, hoje, de uma forma geral, na humanidade, nós encontramos pessoas que não são plenas na vida, que não têm plenitude de vida, que não têm qualidade de vida, porque não foram amadas, e por não ser amadas, têm um bloqueio e não conseguem também ser plenas no amor. Falar de amor é falar de plenitude, mas a pergunta é: por que nós, muitas vezes na nossa caminhada, não somos plenos? Por que nós queremos atingir certos objetivos e não atingimos? Por que nós queremos alcançar certas plataformas, níveis de vida? Nós queremos alcançar um comportamento diferenciado? Por que nós queremos chegar a uma determinada condição de vida, de sentimento, e não conseguimos? Ou seja, por que não somos plenos? Por que nós não alcançamos a plenitude naquilo que intentamos fazer? O apóstolo chegou a dizer, uma vez ele disse assim: olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, às vezes é isso que eu faço. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa, porque nós herdamos ali em Adão a maldição, que é a maldição que está sobre o homem, a maldição do pecado. E é justamente o contraposto de tudo isso, dessa plenitude, da plenitude de ser, da plenitude de viver, da plenitude de realizar. Você fala: pastor, mas às vezes eu não consigo ser pleno com meu esposo, eu não consigo ser pleno com a minha esposa, eu não consigo ser pleno com meu filho, às vezes eu não consigo ser pleno com os meus pais. E o Senhor está falando com você nessa noite. Às vezes você não consegue ser pleno com a igreja. Às vezes você tem dificuldade de ser pleno com líderes espirituais, porque você é decepcionado, porque você sofreu aquilo que chamamos de acidente espiritual. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Tem um acidente no corpo, que é esse acidente na carne. Um atropelamento, um acidente, uma queda. Temos o acidente emocional, que são aqueles acidentes traumáticos na nossa alma. Uma rejeição, um problema de relacionamento sério e tal, traumatizou, feriu a alma, acidente na alma. Mas nós temos os acidentes espirituais, que são aqueles que você de repente depositou a confiança, e ao invés de depositar diretamente em Deus Todo-Poderoso, você usou alguém para chegar a Deus, e é natural que isso aconteça, porque existem os representantes, os sacerdotes, existem aqueles que ministram Deus, e esses te decepcionaram. O seu intuito ali era espiritual. Deus não te decepcionou, mas aquela pessoa que
trazia Deus até você te decepcionou. E você não tem condição, não consegue ser pleno com aquela que é, ou aquele que é uma autoridade espiritual. Às vezes nós não conseguimos ser plenos conosco mesmo. Crise existencial. E a pergunta é: por que não somos? Por que não alcançamos essa plenitude? Em primeiro lugar, eu quero refletir com você o seguinte: existem as dores que nós passamos por ela, as dores no caminho. Na caminhada da vida nós encontramos dificuldades, seja ela decepções, frustrações, e que trazem dores. Exemplo: Jesus veio à terra, cumpriu sua missão, chegou à cruz, chegou ao Calvário, tinha ali diversos discípulos com ele, e quando ele foi crucificado, e no meio daquele evento, daquele acontecimento, os discípulos não entenderam, porque Cristo, Jesus para eles, era uma projeção para o futuro, era uma projeção de vida, era um projeto de vida. Jesus então vai para a cruz, e esse projeto de vida vira uma frustração. Jesus morre na cruz, Jesus morre e ele foi sepultado. E de repente tinha 2 discípulos que depois de todo esse evento indo para uma cidadezinha, um lugarejo chamado Emaús, e eles andavam junto conversando entre si. Acontece que nesse meio tempo Jesus ressuscitou, glória a Deus. E Jesus, antes de voltar ao Pai, ele apareceu para alguns discípulos, apareceu para algumas pessoas. Bom, mas aqueles discípulos andavam e eles comentavam entre si a frustração da vida, a decepção, pastor Welton. Estavam decepcionados, porque o plano de vida deles tinha se frustrado. A dor era tamanha, a decepção era tamanha no coração daqueles 2 discípulos, que chegou uma personagem e começou a andar com eles, e começou a conversar. Agora não eram 2 mais, eram 3. E eles estavam ali conversando com aquela personagem que apareceu, e andam, e andam, e andam. E de repente, mais um pouco, chegando lá na frente, eles contam para aquela personagem: olha, você não sabe o que aconteceu, é frustrante, mas Jesus Cristo morreu. E eles não sabiam, mas eles estavam conversando com o próprio Jesus que estava do lado deles. Eles só reconheceram isso quando pararam, e estava muito agradável aquela conversa. Isso sim, eles sentiram a agradabilidade daquela companhia. E eles foram então dar graças, e na hora que eles foram partir o pão, eles reconheceram que era Cristo que estava do lado deles. Mas qual que é o sentido dessa reflexão? A dor deles era tamanha, eles estavam tão envolvidos e vencidos pela frustração, que Jesus andava do lado deles e eles não percebiam a presença de Cristo do lado deles. Por que muitas vezes nós não somos plenos? Porque a dor da caminhada é tão grande, da frustração é tão grande. Jesus está do meu lado, eu participo da igreja, eu tenho Jesus, eu falo com Ele, às vezes eu converso com Ele, mas eu não sinto a real presença dEle, a real participação dEle na minha vida, aquilo que Ele pode trazer e fazer fluir na minha vida. Era essa a condição. Sabe, meus irmãos, nós somos razão e fé. É por isso que no versículo 9, conforme nós lemos, nós encontramos justamente essa comparação. Olha só o que diz o versículo 9: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O conhecimento tem a ver com a razão. É aquilo que eu já experimentei, é aquilo que eu já vi, é aquilo que eu já testei, já aprovei ou reprovei. É o que eu conheço, pastora Nilda. E ali é a razão que está determinando em mim. Agora, a fé é aquilo que eu ainda não vi, é a cura que eu ainda não recebi, é a porta que ainda não abriu, é o milagre que ainda não aconteceu, é a possibilidade que ainda é impossibilidade na minha vida. É exatamente isso. E fica a briga da razão, que é aquilo que eu já tenho, aquilo que eu sei, a possibilidade, e aquilo que eu creio, aquilo que eu não vi, aquilo que ainda está por vir, aquilo que eu ainda não experimentei. Tem que ser por fé. Por isso, em parte conhecemos e em parte profetizamos, conforme nós acabamos de ler.
Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu e você, não dá para viver em parte. Nós não fomos chamados para viver em parte. Eu e você não fomos resgatados pelo sangue de Cristo simplesmente para viver parte daquilo que é a bênção. Deus tem para mim, tem para você nessa noite, nessa semana, nesses dias tensos, nesses dias difíceis. Deus não tem parte, não tem uma pequena parte, Deus tem a plenitude. E é justamente sobre isso, e é isso que eu quero que você entenda nesta noite. A plenitude de Deus, o amor de Deus. É por isso que nós sempre terminamos os nossos cultos e recebemos aquilo que é uma bênção apostólica. E nós recebemos justamente esta bênção: o amor de Deus nosso Pai esteja com você. Ou seja, a plenitude, a possibilidade de fazer, a possibilidade de realizar, não simplesmente pela razão, mas também pela fé. Não simplesmente pelo que eu já sei, o que pode, aquilo que a ciência diz, aquilo que o homem diz. Claro, a ciência é interessantíssima, precisamos dela, é um dom de Deus, mas é limitado. É mais do que isso, é além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu palpo, daquilo que eu apalpo, daquilo que eu vejo com os meus olhos. É a fé, é aquilo que ainda não vi, mas tenho certeza que pode acontecer. É justamente sobre isso que eu ministro, e é isso que eu declaro sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós precisamos ser plenos, porque diz o versículo 10: quando porém vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando vier a cura, a enfermidade desaparecerá. Quando vier a alegria, a tristeza desaparecerá. Quando vier o ânimo, o desânimo desaparecerá. Quando vier o conforto, o consolo, a angústia, a tristeza desaparecerá. Porque quando vier aquilo que é perfeito, o plano perfeito, o amor de Deus, aquele que é soberano, a plenitude de Deus, quando vem aquilo que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu declaro sobre a sua vida nesse dia a perfeição de Deus, o amor que cobre multidão de pecado sobre a sua vida, porque o que é parcial, o que é parte, será substituído por aquilo que é completo: o poder de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. Olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12 que nós lemos: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, relacionava como menino, raciocinava como menino, melhor dizendo. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha só o antagonismo. Agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que vou ser conhecido. Da forma que você se vê, é a forma que as pessoas te veem também. Se você é pleno, as pessoas, e você se vê pleno, e se você se entende pleno, e se você busca essa plenitude, todos ao seu redor vai te ver pleno, vai entender você pleno. É por isso que eu ministro sobre você essa noite e conclamo você pela fé, não simplesmente pela razão, a acreditar, a entender que o amor, ele existe sim, ele é o próprio Deus, e ele pode tomar conta da sua vida hoje, e ele pode te fazer pleno. E aí essa perguntinha que nós fizemos agora mesmo: por que não sou pleno? E por que não continuar? E não, por que não sou pleno? E por que continuar em parte? Isso vai ser aniquilado, isso vai ser anulado, e você verá a plenitude, viverá a plenitude de Deus sobre a sua vida. Porque aquilo que era parcial, agora será completo. E no último versículo que nós lemos, nós recebemos uma instrução muito importante. A instrução que nos diz: agora permanece.
eu te chamo a atenção para esta palavra, para essa afirmação. Agora permanece. Este verbo, permanecer. Agora permanece. A palavra é nessa noite: você vai permanecer. Nada vai te fazer parar. Não serão crises, não serão ventos contrários, não serão frustrações, não serão dor no caminho, não será as decepções da vida, não será o abandono, o acidente de percurso, nada vai fazer você parar, mas você vai permanecer. É por isso que você será pleno. E eu declaro, a partir de hoje, essa palavra pode transformar, ela pode revolucionar o seu interior, ela é transformadora. E a partir de hoje você pode declarar: eu não serei mais parcial em Deus, eu serei pleno em Deus. Porque o amor de Deus tomará conta da minha vida. E sendo assim, você permanecerá, aí sim, você permanecerá, primeiro, na fé. Existe duas vertentes para a fé. Existe a fé natural, que é aquela fé natural. Eu tenho fé que eu vou pegar meu carro e vou embora hoje, é natural. Eu tenho fé que daqui a pouco eu posso fazer um lanche e depois eu vou dormir. É a fé natural. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer, fé natural. A gente já tem ela intuitiva dentro de nós. Mas existe o dom da fé. E que uma vez, lendo um livro de Paul Yang-Shu, que é David Yang-Shu hoje, né, coreano, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão. E é justamente essa dimensão do dom da fé. O dom da fé não é aquilo que se explica. Porque nessa condição você não vai explicar as coisas, não vai explicar as atitudes, você vai vivê-las. O dom da fé. Eu ministro sobre você nessa noite. A fé natural você já tem, mas eu ministro sobre você nessa noite o dom da fé. Permanece a fé. Segundo, permanece a esperança. O profeta chegou a dizer, uma ocasião: eu sou escravo, sou cativo da esperança. Eu quero desafiar você a viver, sabe como? Com a esperança? Cativo dela, escravo dela. Não desassocia dela. A esperança está em você em todo o tempo. Isso é plenitude. Agora permanece a fé, plenitude, esperança, plenitude e o amor. E ele termina dizendo: o maior deles, o principal deles, o mais completo, aquele que é total, maior do que a profecia, maior do que a fé, maior do que a esperança, maior do que tudo, permanece também o amor. Eu quero que você entenda que escolher amar é escolher a Deus. Eu quero que você entenda que escolher neste momento perdoar é escolher a Deus. Eu quero que você entenda que amor não é simplesmente para ficar aí na mão de poetas ou nas linhas escritas por poetas. Amor não é para ouvir falar, o amor é para viver, é para sentir. É para ser traduzido em vida, traduzido em vitória, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Na sua família. Como é bom amar a família, amar os irmãos, amar aquele que está próximo, estabelecer o amor. Nem todos a gente tem comunhão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Ele amou a todos, mas nem todos se reportaram a Deus, ou seja, nem todos têm comunhão com Deus, apesar de serem amados por Deus. Você não precisa, mas eu não tenho comunhão com essa pessoa, não vou amar. Não, pode amar aquela pessoa, mesmo que você não tenha. É tão bom ter comunhão. O amor, ele vai quebrando as barreiras, tirando as diferenças. Eu participo de um grupo, glória a Deus, nos meus 10, 12, 15 anos de idade, a gente morava num condomínio e ali eu tinha os meus coleguinhas. Começou como criança e depois eles se tornaram adolescentes. E já tem um bom tempo, porque a gente já está tudo com 50 anos. E a gente se encontrou nas redes sociais, pastor Elton. E nós temos um grupo. Ali está o Fernando, um cara extraordinário. Hoje um grande empresário, próspero, abençoado. Ali está o Rildo, um homem de Deus. Um cara de uma misericórdia extraordinária. Um profeta. Ali está o Chico,
um homem tão equilibrado, um cientista, um grande cientista, colaborando para a nossa ciência no Brasil, um grande mestre, um grande professor. Ali está a Karine. A Karine, ela teve um grande acidente de percurso no início dos anos 2000, e ela estava sentenciada à morte, a princípio, depois sentenciada a não andar, a não ter mais mobilidade alguma, ficou tetraplégica, mas ela lutou, venceu, e hoje ela está aí, né, vencendo e defendendo os direitos da acessibilidade, etc. Ali está a Márcia, uma pessoa que você percebe assim, o amor dela na família, na vida, é algo extraordinário. Ali está a nossa Ana Paula, ela é dentista, mas ela, como odontóloga, ela faz o social, a obra social. Cada um tem uma forma de ver a vida, da forma de pensar a vida. Ali está o Wesley Daniel, o doutor Wesley Daniel, um grande oftalmologista hoje lá em Minas Gerais. Ali está esses irmãos, esses amigos, a Marilda, uma grande pessoa, a Nívia, uma grande pessoa. Por que eu estou citando o nome deles e estou dando detalhes? Que são pessoas do meu convívio, pastor, há 40 anos ou mais. E hoje nós convivemos e estamos andando juntos, e nós nos encontramos, e as nossas famílias se encontram, simplesmente porque tem no meio de nós, e nós estamos entrelaçados em amor, apesar das diferenças. Então o amor não é só porque eu amo, porque eu estou na igreja, eu amo porque é minha família, eu amo só minha família, eu amo só aquelas pessoas que me amam, eu amo só quem está perto. Não, você tem que amar indistintamente. Eu te convido a ser pleno nesta noite, pleno no amor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer prosperar, que Deus possa te fazer caminhar em plenitude. Eu quero chamar o pastor Welton. Nós vamos em seguida orar por todos os pedidos colocados no altar da intercessão. E nessa oração também, eu quero que esta unção desta palavra, ela venha alcançar você. Porque esta palavra é uma palavra rema, revelada. Agora ela precisa ser aplicada. Tá bom? Que ela seja aplicada na sua vida. E que você tenha coragem de amar, disposição para amar. E consequentemente, será pleno. Pastor Welton, nos abençoe com a oração e com o término dessa reunião. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Wesley, por essa ministração tão apropriada neste momento, de tantas complicações, né? Que possa ficar na sua vida, isso aí, a fé, a esperança e o amor. Tendo isso, é aquilo que ele já nos abençoou dizendo: tendo tudo isso conosco, nós vamos prevalecer. Você vai permanecer, você vai prevalecer, e as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nós vamos orar, e nesta oração vamos incluir os pedidos de orações que estão aí nas redes sociais, colocados por vocês. Pedir a Deus que esteja abençoando vocês de forma muito especial nesta hora. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, a vida de cada uma destas pessoas que participaram deste culto, dessa transmissão. Te damos graças pela vida do seu filho, o pastor Wesley, e da sua família, que acabou de ministrar esta mensagem. Colocamos, ó Deus, na sua presença, no seu altar, a vida de todas estas pessoas que estão neste momento precisando de um milagre, precisando de uma resposta da parte do Senhor. Cura os que estão enfermos nesta hora, ó Pai. Que o Senhor esteja liberando agora a palavra que muda a realidade. Porque uma só palavra do Senhor muda toda a nossa vida, todas as circunstâncias caem por terra. Pai, que esta palavra seja liberada sobre o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que a sua palavra de vida, ó Pai, venha nesta hora cortar e repreender todo mal, todo laço, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade. E que haja, ó Deus, paz, prosperidade, alegria e unção em cada vida e em cada lar nesta hora. Nós ministramos esta bênção, ó Pai, e declaramos em nome de Jesus, que este mal desta pandemia seja removido, ó Pai, que este mal desta enfermidade caia por terra, e que possamos como igreja do Senhor triunfar. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, e te pedimos, continue conosco, e assim seremos em tudo mais do que vencedores, para a honra, glória e louvor do seu santo nome.
Deus te abençoe. Lembro a você que quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o De Glória, nestes mesmos canais de comunicação que você participou deste momento agora especial dessa transmissão. Você vai participar do De Glória com o tema A Minha Família no Altar. Estamos em campanha pelas famílias e eu te convido a não perder o De Glória da próxima quarta-feira às 20 horas. Deus abençoe. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana de grandes realizações, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Um abraço ungido e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.